Na vastidão da natureza, cada ser vivo parece seguir regras invisíveis que moldam formas, comportamentos e limites. Mas, em certos lugares onde quase nada sobrevive, algumas criaturas surgem como exceções, como se ignorassem completamente aquilo que chamamos de lógica. Nas profundezas do oceano, onde a luz desaparece e o silêncio domina, a vida assume formas difíceis de compreender. É nesse ambiente extremo que encontramos organismos que não apenas sobrevivem, mas desafiam qualquer expectativa humana sobre o que é possível. Entre esses seres, existe um peixe que carrega uma característica perturbadora à primeira vista. Seus dentes são tão grandes que parecem não caber na própria boca, criando uma aparência que beira o impossível dentro das regras naturais conhecidas. Imagine descer lentamente nesse oceano escuro, onde a pressão aumenta e o ambiente se torna quase irreal. De repente, uma pequena forma surge, e ao se aproximar, revela presas exageradas, projetadas para fora, como se nunca pudessem ser escondidas. Ele não se move como um predador típico, não parece veloz nem dominante. Ainda assim, ele caça, captura e se alimenta nesse ambiente hostil como se essa estrutura aparentemente falha fosse, na verdade, exatamente o que ele precisa para existir. O mais intrigante não é apenas o tamanho desses dentes, mas o fato de que eles ultrapassam o limite do que esperaríamos de uma estrutura funcional. É como se a biologia tivesse ido além do equilíbrio, entrando em um território quase desconfortável. Outros animais desenvolvem adaptações extremas ao longo do tempo, mas quase sempre dentro de uma lógica visível de eficiência. Aqui, porém, essa lógica parece distorcida, como se a natureza tivesse priorizado algo que ainda não compreendemos completamente. Esse tipo de desproporção raramente é mantido ao longo da evolução. Normalmente, formas que não funcionam são descartadas com o tempo. Mas nesse caso, essa característica permaneceu, o que indica que de alguma forma ela não é um erro. E então um padrão começa a surgir silenciosamente. Em ambientes extremos, onde os recursos são escassos, a natureza parece abandonar a harmonia estética e focar apenas na sobrevivência, independentemente de como isso pareça para nós. Mas o ponto mais intrigante permanece. Como esse peixe consegue viver com essa estrutura? Como ele se alimenta sem que seus próprios dentes se tornem um obstáculo, algo que deveria, em teoria, dificultar sua sobrevivência? Uma possível resposta está na sua anatomia incomum, especialmente na estrutura do crânio. Diferente de outros peixes, ele possui uma flexibilidade que permite acomodar essas presas, mesmo quando parecem ultrapassar os limites físicos do corpo. Seus dentes não se encaixam como os nossos, eles atravessam espaços específicos dentro da estrutura craniana, como se o corpo tivesse sido moldado ao redor deles, adaptando-se a algo que inicialmente parecia incompatível. Isso levanta uma questão ainda mais profunda. O que surgiu primeiro nesse processo? A necessidade de dentes maiores ou uma alteração que permitiu que isso fosse possível ao longo do tempo? Em um ambiente onde a comida é rara, qualquer vantagem pode fazer diferença. Talvez dentes maiores aumentem a chance de capturar presas com eficiência, mesmo que isso exija uma transformação radical em toda a estrutura do corpo. Ou talvez o que estamos vendo não seja uma vantagem direta, mas apenas o resultado de um processo evolutivo que não precisa ser perfeito, apenas suficiente para continuar funcionando dentro daquele ambiente específico. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Será que interpretamos a natureza de forma limitada? Será que aquilo que parece errado para nós é apenas algo que ainda não conseguimos compreender completamente? Porque, no fundo, esperamos que tudo siga padrões reconhecíveis, que faça sentido dentro da nossa lógica, mas a natureza não opera com esse compromisso. Ela não precisa ser coerente, apenas eficaz. E nesse processo, surgem formas que parecem quebradas, estruturas que causam estranhamento e criaturas que desafiam qualquer noção de equilíbrio. Ainda assim, todas elas continuam existindo, silenciosamente, fora do nosso campo de compreensão.
Talvez esse peixe não seja uma exceção isolada, mas apenas um exemplo de algo maior. Um lembrete de que a vida encontra caminhos que não precisamos entender, apenas reconhecer que existem. E se algo tão aparentemente impossível pode sobreviver nas profundezas do oceano, então talvez a verdadeira questão não seja como isso acontece, mas quantas outras coisas existem que ainda não fomos capazes de enxergar.